Provérbios capítulo 21, versículo 16. Na edição revista atualizada diz o seguinte: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Na versão revista atualizada diz assim: quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. E na edição contemporânea diz assim: quem se desvia do que é correto acabará se reunindo com os mortos. Então veja só, o que é que esse provérbio está enaltecendo e chamando a atenção? A respeito das consequências da escolha entre ignorar a sabedoria e o entendimento. A pessoa faz a escolha entre a sabedoria e o entendimento, ou ignora isso, ignora a sabedoria e o entendimento. Então, o homem que se desvia do caminho do entendimento. Então, aqui se fala a respeito da escolha que muitas pessoas fazem de ignorar a sabedoria. E é o que mais nós temos. Essa semana, aliás, foi ontem, eu vi uma notícia, e não era nem que eu queria, estava passando lá as notícias, né? Eu estava procurando uma notícia, e mostrou um caso de um rapaz que ele tentou matar o pai, e poucas horas depois ele foi assassinado. Na frente de casa, da própria casa. Viciado em droga, ele batia na mãe. Viciado em droga, a mãe dando depoimento chegou a dizer que ele puxava os cabelos dela e batia nela. Já uma senhora de idade. O indivíduo tinha 34 anos e acabou perdendo a vida. Porque ele rejeitou alguns princípios de sabedoria e bom entendimento. Porque, meus irmãos, vejam só, há muitas pessoas que chegam para a gente e oferecem algo que é ruim. E sempre são pessoas próximas. Não são as pessoas de muito longe. São pessoas distantes, são pessoas que a gente não conhece. São pessoas que a gente conhece. Pessoas que a gente conhece e que muitas vezes oferecem o ruim. Quando o indivíduo oferece droga ao outro, não é um estranho que vem oferecer droga. Pode até acontecer, mas sempre alguém muito próximo. E o indivíduo que está oferecendo, ele está dando o quê? A possível sentença de morte daquela pessoa. Foi o caso desse rapaz. Era viciado em droga, não conseguia sair do vício, e o vício consumiu o juiz dele. A droga consumiu o juiz dele, ao ponto dele querer fazer isso. E a Bíblia diz que honra o teu pai e tua mãe para que você tenha longos dias de vida. E ele não estava honrando nem o pai nem a mãe. E no final assumiu essas consequências, ou seja, preferiu se desviar do caminho do bom entendimento. Então, quando a pessoa escolhe se envolver ou com pessoas más, ou com o mal, se envolver com o que é mal, ele rejeita automaticamente os princípios bons e princípios éticos. E ele recusa, ele não aceita querer buscar um bom entendimento a respeito. Às vezes alguém chegou para ele e falou palavras de bom entendimento e ele não quis. Alguém chegou e disse, como muitas pessoas fazem, eu dei conselhos. Né? Deixa disso, sai disso, não faz bem para você. Mas a pessoa não consegue. Falta vontade e falta entendimento. E o texto diz que quem se desvia do caminho bom, ele vai repousar na Assembleia dos Mortos, ou seja, ele vai para a morte. Muitas vezes não é a morte literal, mas a morte em vida. O indivíduo morre em vida, irmão Juvenal, quando ele perde as esperanças na própria vida. Quando ele não tem mais esperança naquilo que ele vive, naquilo que está disponível para ele. É lógico que quando diz repousar na Assembleia dos Mortos, é indicar o quê? É um simbolismo, mas está indicando que há consequências graves dessas escolhas ruins. Todos nós sofremos consequências das nossas escolhas, sejam boas, sejam ruins.
Ou seja, a Assembleia dos Mortos aqui pode ser entendida também como aquele destino onde você tem uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida que perde a esperança, que não tem plenitude, que não tem propósito. Essa é a Assembleia dos Mortos, é o morto em vida, como nós falamos. É a vida que não tem sentido, a vida que não tem propósito, é a vida que você não tem mais esperança que mude, que haja melhora. E aí a gente pode ampliar essa morte para não ser apenas uma morte física, não ser uma morte da falta de esperança, mas também uma morte espiritual. A morte espiritual não no sentido de que você passa pela primeira morte para depois seguir a morte espiritual, não. Você já tem a morte espiritual estabelecida aqui. Você vive morto espiritualmente, porque o indivíduo que não compreende, ou não entende, ou não aceita, ou não quer Cristo em sua vida, ele está morto espiritualmente. É por isso que o texto bíblico diz que é Deus que nos chama, porque nós estamos mortos nos nossos pecados. Há uma ação nossa também? Há, mas é muito mais forte o chamado de Deus, para fazer com que a gente possa ter energia e ir ao seu encontro. Então falta o quê? Vitalidade espiritual. O indivíduo que vai para a Assembleia dos Mortos, falta a ele vitalidade espiritual. Então, ele tem um destino sombrio. O resumo desse provérbio é que a gente ou qualquer um que resolve se desviar do caminho do entendimento, do caminho bom, do caminho saudável, do caminho que leva você a melhorar. Aí você pode dizer, mas pastor, mas eu passo por problema. Todos nós passamos por problema e os problemas nos ajudam a melhorar. Os problemas nos ajudam a melhorar. Porque nós passamos a refletir em cima dos nossos problemas, em cima das nossas escolhas, e nós já não repetimos mais aquelas escolhas. Aí você não repete a escolha, você já melhorou. Porque antes você escolhia errado, você já não escolhe errado, como antes. Você começa a fazer as escolhas certas. Porque você sabe, não vou seguir esse caminho. Esse caminho pode não ser igual, mas me lembra que escolhas que eu fiz no passado me levam a ver que não foram boas escolhas, porque os resultados foram ruins. Então, você, pela sua história de vida, é alertado que quando você ignora a sabedoria, você vai ter caminho sombrio. Dependendo da escolha, o caminho é tenebroso. Porque vejam só, meus irmãos, não sei a experiência de vocês, mas minha experiência de vida já me ofereceram drogas e eu recusei. E na minha época de adolescente, eu estava com 17 para 18 anos, diziam assim, você é careta, é? Mas eu sou. Eu tinha que ter muita confiança, porque para um indivíduo que tem 55 anos, você vinha oferecer qualquer coisa, eu não quero e acabou. Eu não tenho nem o que discutir, eu não vou nem justificar porque eu não quero. Porque eu já tenho firmeza de caráter e acabou. Um indivíduo que é adolescente, ele está ali num grupo onde ele tem que estar sendo aceito por aquele grupo. E muitas vezes é o grupo de amigo dele. Ele diz, agora eu vou para onde? Quais são os outros amigos? Eu não tenho amigos. O indivíduo que vive para viver junto, vive a vida tendo que estar junto sempre de alguém. Mas tem uns, tem outros que não. Pessoas, amigos de infância meu que seguiram o caminho das drogas e hoje estão na Assembleia dos Mortos, literalmente. Literalmente. Então, é importante que a gente esteja aberto ao aprendizado contínuo, à busca de conhecimento para uma vida plena. Que a gente saiba fazer as escolhas certas. Porque ao ignorar princípios básicos, e aí eu falo princípios básicos tomando a palavra de Deus. A gente, quando escolhe ignorar a sabedoria, a gente vai ter problema.
a gente vai ter problema. E quando você se afasta desse caminho, você vai ter consequências sérias e implicações sérias das suas escolhas. Que seja no trabalho, que seja no relacionamento familiar, que seja em casa, que seja com os amigos, que seja com pessoas na igreja. Não se iludam, meu irmão. Uma pessoa na igreja, ela pode também dar um conselho ruim para você. Não vai dar só conselhos ruins. Ela pode dar um conselho ruim. Você tem que saber pensar bem, ponderar bem a respeito das opiniões que as pessoas dão. Muitas vezes pode acontecer. Muitas vezes dão opiniões que são para a vida toda e você às vezes negligencia e tem que assumir as consequências da escolha. Às vezes, né, eu tenho um amigo que disse o seguinte para mim uma certa vez: Marcos, eu tive uma situação na minha vida que Deus mandou 3 profetas. Falaram a mesma coisa para mim: não faz isso. Um falou. Anos depois veio outro e disse: não faz isso. Anos depois outra pessoa veio e falou: não faz isso. Eu fiz. E eu estou pagando o preço. É mesmo, sério. Pagando o preço da escolha que eu fiz. Achando que era a escolha correta. Eu não estava conseguindo ver. Hoje eu vejo que eles tinham razão. Eu disse: mas aí você está passando no processo do aprendizado. Você está tirando lição, então você tem que ver como agora lidar com a situação. E é exatamente isso que esse texto está dizendo. Se você não dá ouvido ao entendimento, se desvia desse caminho, você vai pagar um preço por se desviar dele. E o texto aqui é bem duro, porque diz que ele vai repousar na congregação dos mortos. É até poético, né? Congregação dos mortos, mas é algo ruim. Tá certo? Então, que a gente possa perceber que muitas decisões e muitas escolhas têm que ser feitas com entendimento. Não pode ser feito com emoção. As piores escolhas, meus irmãos, são feitas em momentos de emoção. Muitas vezes você está irado e você não deve fazer escolha. Está com raiva, não faça escolha. Não tome decisões. Nem com raiva, nem irado. Deixa a raiva passar. Pondere bem. Um dia, 2 depois, você vai e fala sobre aquele assunto. Você já pensou bem. E você vai ver que a decisão que você está tomando hoje é completamente o contrário do que você tomaria no calor da emoção.